A batida frase de que só damos valor a uma pessoa quando a perdemos é a mais verdadeira de todas as frases verdadeiras. Viver a morrer e, sobretudo, perder. Talvez ninguém nunca tenha parado para pensar como a vida segue um ritmo cíclico mediante nuances e fatos sobre isso. A camada que separa o eu te amarei para sempre do adeus é tão tênue quanto o orvalho que cintila sob os primeiros raios de sol. Mais do que dor, a ausência nos faz perceber no quão idiotas fomos. Foi exatamente assim que me senti quando Maria Luísa se foi. Depois, apenas quis matá-la. Éramos jovens. Eu nem tanto, pois já estava nos 30, e fios brancos começavam a contemplar as laterais do meu cabelo, enquanto Fabiano e Maria Luísa tinham acabado de cruzar a porta da vida adulta, na resplandecência e no vigor de seus respectivos 20 e 19 anos. Eles eram um tipo de casal que todas as pessoas queriam ser: jovens, atraentes, gostando das mesmas coisas e tendo ótimas relações com os amigos e com os familiares um do outro. Era verdade que havia o peso da imaturidade, mas quando se tem a idade deles, é impossível perceber no quão imaturo é por uma simples questão de perspectiva. Tudo o que se faz é se deixar levar. Lembro-me da minha primeira namorada e dos nossos planos tolos. Éramos tão inocentes que mal percebemos que tudo se desmanchou como um castelo de areia. Não me lembro exatamente o dia em que a conheci, mas a primeira impressão que tive de Maria Luísa foi a de uma garota mimada, que sempre teve tudo o que pediu e que não gostava de ouvir um não como resposta. Fabiano e eu não éramos grandes amigos. Sequer havíamos frequentado a casa um do outro, mas éramos bons companheiros e estávamos sempre juntos em meio a outros colegas e da própria Maria Luísa, que nos acompanhava naqueles bares em todos aqueles fins de semana. A convivência me fez ter uma nova impressão sobre ela. Quando menos percebi, tinha me apaixonado e mal fiz ideia que havia estimulado o mesmo sentimento nela. A primeira vez que nos beijamos foi num fim de tarde de outubro, quando o pôr do sol incendiava os céus numa tonalidade rubro-alaranjada. As nossas sombras estendiam-se e se uniam formando uma só sobre o chão do mirante, enquanto ao fundo, junto à linha do horizonte, as silhuetas das serras testemunhavam aquele gesto passional e proibido. Por 2 noites mal consegui pregar os olhos. O peso da culpa por ter beijado a mulher de um cara que eu conhecia bem era demasiado para meus ombros. Em contrapartida, o desejo de sentir novamente a doce textura dos lábios de Maria Luísa era mais forte do que o remorso por ter apunhalado Fabiano pelas costas. Eu queria tê-la outra vez em meus braços. Acima de tudo, eu queria tê-la para sempre. Nunca fui um cara atraente. Nem mesmo no auge da minha juventude, conseguia ter bons olhos para mim mesmo quando parava diante de um espelho. O fato de minha primeira namorada ter passado longe de ser a garota mais bonita da escola e de eu não ter arrumado outra corroborava com aquela depreciação pessoal. Jamais imaginei que um dia me casaria com alguém como Maria Luísa. Tampouco, jamais imaginei que poderia roubar uma mulher como ela de um cara como Fabiano. Aliás, sempre perguntei, não a ela, claro, o que tinha visto em mim. Talvez tivesse enxergado algum tipo de segurança. Afinal, eu era uma pessoa decidida e focada em meus objetivos. Ou talvez porque ela simplesmente quis. Há muitas coisas na vida que não têm explicação. Receio que não preciso dizer que minha boa relação com Fabiano acabou no dia em que soube que Maria Luísa e eu estávamos tendo um relacionamento. Ele não ficou sabendo por mim. Confesso que não fui homem o bastante para lhe dizer, tampouco para lhe confessar sobre os nossos atos pérfidos. Mas ele não era um idiota. Ninguém é a ponto de perceber que um namoro não começa do dia para a noite. Na fúria que contornou o seu olhar quando me encarou na saída do trabalho, pude ver o claro desejo de vingança. Os pais de Maria Luísa não aceitaram de bom grado o nosso relacionamento. Na verdade, eles jamais conseguiram entender por que a filha tinha terminado com Fabiano
a quem o tinham como um verdadeiro filho. Minha mãe, que já era uma mulher muito doente naquela época, limitou-se a dar de ombros ao fato de eu ter lhe apresentado uma linda jovem como namorada. A afeição dela, mesmo marcada pela doença que a consumiu até o fim dos seus dias, trazia o velho olhar perscrutador que me dissecava como se algo ruim o bastante vivesse dentro de mim. Minha mãe e eu nunca tivemos uma relação normal de mãe e filho. Meu pai falecera 3 dias após o meu nascimento, e por muito tempo acreditei que a frieza dela em relação a mim se devia ao fato de ter-me como um mau agouro, uma maldição que, ao sair de sua caixa de Pandora, trouxe todas as coisas ruins para sua vida, a viuvez e a doença. Ela já não andava quando me casei com Maria Luísa. A cerimônia aconteceu numa estrelada noite de maio. Foi uma coisa simples, com poucos convidados e sem muito luxo, mas com uma bela e impressionante lua no céu. Meus sogros, contrários à união desde a sua concepção, não deram um mísero sorriso, nem mesmo para manter as aparências. Alugamos um bom apartamento num bairro suburbano. Não era um palácio árabe, mas certamente havíamos tirado a sorte em grande em tê-lo por aquele preço. Contudo, Maria teve de trancar a faculdade para que pudesse trabalhar em tempo integral, ajudando assim nas despesas, principalmente na do aluguel. A cachumba que tive na infância, bastante lamentada por alguns tios e tias, não por minha mãe, diga-se de passagem, era comemorada silenciosamente. Era um período instável demais para uma gravidez não planejada, e a minha esterilidade foi uma segurança quase despercebida. Apesar das dificuldades, os primeiros anos foram incríveis, mas a rotina chegou e o conto de fadas virou uma história enfadonha e arrastada. Sem percebermos, ficamos com pouco tempo um para o outro. A grana, cada vez mais curta, nos obrigava a trabalhar feito loucos para manter caprichos mínimos dos quais dispunhamos quando solteiros. Como um homem da casa, vi-me na necessidade de fazer alguma coisa, mas de todas as possibilidades que vieram à minha cabeça, decidi pelos caminhos mais incertos e mais complicados. Desenhar sempre foi o meu passatempo favorito. Desde criança, podia-se notar que eu havia nascido com um dom. A ideia veio quando, num raro dia de folga, rabisquei alguns traços e percebi que mesmo após anos sem fazer uma mísera forma geométrica, tinha melhorado. Havia bons routeiros em minha mente, modéstia à parte, bem melhores que os mangás e HQs que os jovens andavam lendo. A internet podia me ajudar. Foi aí que juntei toda a minha ambição e decidi investir pesado naquela ideia. Afinal, pode-se privar o homem de tudo, menos de sonhar. Não consultei Maria Luísa sobre deixar de pagar certas coisas para embarcar naquele projeto artístico. Assim, ela também se sentiu no direito de não pagar algumas contas para comprar roupas e sapatos de modo que animasse um pouco a sua cinzenta vida de casado. Uma bola de neve havia sido criada. Credores sujaram os nossos nomes, e a companhia de luz nos deixou sem energia por 4 dias. Sem saída, Maria recorreu aos pais para pagar o aluguel. Foi a primeira vez na vida que senti a humilhação de verdade, mas imagino que tenha sido bem pior para ela. Afinal de contas, na outra parte da cidade, Fabiano progredia meteoricamente, se tornando um homem bem-sucedido, capaz de fazer qualquer mulher feliz e realizada. Aquele mês de aluguel não foi o único ao qual tivemos que recorrer aos meus sogros, já que a editora que aceitou publicar a minha primeira edição disse que não poderia parcelar novamente o contrato. E quando tudo parecia estar ruim o bastante, aprendíamos que podia ficar bem pior. Maria Luísa apresentou um atestado médico falso no trabalho e foi demitida por justa causa. Segurar a onda sozinho foi uma tremenda dureza. Prometi aos pais dela que aquela situação seria algo temporário, que a prévia que eu havia publicado na internet havia sido bem aceita e que meus quadrinhos seriam um sucesso. Mas o olhar de meu sogro não só duvidou da minha promessa, como me fez me sentir um lixo, um fracassado de mão cheia. Enfim, meus quadrinhos foram publicados, renderam alguns elogios e nenhum dinheiro. As brigas ficaram cada vez mais frequentes. Apesar do fracasso em forma de caixas cheias de revistas em quadrinhos em nosso apartamento, eu não queria desistir. Por vezes, virava a noite inclinado sobre a escrivania preparando a edição número 2 que nunca viria a ser publicada. Meu desempenho no trabalho passou a ser prejudicado, e quando chegou num ponto que não puderam mais me segurar, o pior aconteceu e fui despedido.
Fabiano teve a sua primeira vingança. O pior de ter perdido o emprego foi ter encarado tal coisa como uma oportunidade em me dedicar ao meu projeto em tempo integral. Usei parte de meu fundo de garantia para quitar a dívida que tínhamos com meu sogro, o que era uma questão de honra. A outra parte, injetei na compra de equipamentos, inclusive um caríssimo tablet gráfico que gerou dias de reclamações por parte de Maria Luísa. Os desenhos ficaram muito melhores, mas a editora se recusou a publicar a edição número 2 financiando integralmente os custos. Os termos oferecidos foram os mesmos, o que foi uma decepção, pois eu não tinha dinheiro suficiente para arcar com a continuidade dos meus quadrinhos. Contudo, recebi uma proposta para fazer um desenho para uma empresa de marketing. O pagamento não foi grandes coisas, mas foi justo em meio a tanta mão de obra. O dinheiro ia acabando na mesma amplitude em que as contas iam aumentando. Precisava arranjar um novo emprego antes que tudo fosse por água abaixo, uma vez que não me restava menos do que 2 parcelas do seguro-desemprego. Após quase um ano desempregada, Maria Luísa conseguiu um novo trabalho. Também não era grandes coisas, mas o que ela conseguiria com a carteira de trabalho manchada por uma justa causa? Enfim, quando a situação parecia que se amenizaria com um de nós trabalhando, ela simplesmente limitou-se a dizer que acabou. Senti-me traído, pois por meses segurei sozinho as pontas quando Maria Luísa perdeu o emprego e, na vez de ela segurar, apenas foi embora. Num acesso de raiva, queimei revista por revista que empilhava o nosso apartamento e por pouco não destruiu o tal tablet gráfico que me custara os olhos da cara. Foi aí que percebi que nunca se tratou de dinheiro, pois um relacionamento se constrói com muito mais coisas do que bens materiais. Óbvio que ninguém quer morar debaixo de um viaduto, mas o que ela estava farta era da falta de amor que eu jurei a dar até que a morte nos separasse. Maria Luísa voltou à casa dos pais que a receberam de braços abertos e fizeram questão de arcar com todo o processo de divórcio. Acredito que comemoraram com um belo churrasco quando tudo terminou. Afinal, era bom ter a filha de volta e com o velho sobrenome da família. Nesse período, consegui me manter fazendo um bico aqui e outro acolá. E foi nesses dias de solidão que tanto havia me habituado antes de conhecê-la que me dei conta do quanto eu a amava. Se minha carreira de artista não decolou, na verdade, sequer saiu do chão, ao menos consegui um trabalho fixo que tornou as coisas menos desesperadas. Não era o que eu esperava conseguir após anos de experiência numa conceituada empresa. O salário mal dava para arcar com um apartamento, e sem escolhas, tive que vender algumas coisas, inclusive o tablet gráfico, e sepultei de uma vez por todas com o tardio sonho de viver da minha arte. Era o momento de começar tudo do zero, e se a vida pede um recomeço, o amor não fica para trás. Liguei para a casa de Maria Luísa diversas vezes e nunca a encontrava. Soube que voltara à faculdade numa das poucas vezes em que os pais delas foram solícitos em me atender, porque nas vezes anteriores o telefone era desligado assim que ouviam a minha voz. Fui até lá e a esperei na saída. Ela se surpreendeu e até aceitou o convite de me acompanhar a uma pizzaria nas proximidades e conversar de maneira amistosa. Eu peguei em sua mão e disse que queria recomeçar ao lado dela e que a distância me fez perceber no quanto eu a amava. Maria Luísa não soube o que dizer, e as palavras pareciam entaladas na garganta. Acabou dizendo que precisava de um tempo para pensar, e as lágrimas em seus olhos fizeram meu coração se encher de esperança. No entanto, o tempo que ela me pediu nada mais foi do que a falta de coragem em me dizer a verdade.